e efetivamente fazer uma conferência de imprensa, mas penso que tinha uma obrigação, sobretudo para com os jornalistas de Angola e portugueses, pois durante a cimeira não foi possível nos entretermos, explicarmos o desenvolvimento da própria cimeira. Por isso, era a minha obrigação vir até cá, falar convosco e com certeza, se alguém tiver perguntas, responder essas perguntas. Como todos imaginam, estamos todos muito satisfeitos com o resultado obtido, porque até novembro ninguém acreditava que os movimentos de libertação podiam encontrar tão rapidamente uma plataforma comum para poderem negociar com o governo português. A nossa satisfação é maior porque na UNITA sempre pensamos que o governo de transição seria um instrumento na mão dos angolanos. Dein Geld ist weg, die Bank ist geschlossen und du kommst nicht. Eles mesmos, a descolonização. E hoje, como o princípio está adquirido, a formação do governo de transição é para breve. Esperamos que este governo represente a vontade da União e resolva os problemas de Angola nos períodos de União. Outras fases vão seguir, as mais difíceis, mas também para nós, na UNITA, se o governo de transição é um instrumento de poder para superar a descolonização, a unidade dos movimentos de libertação é a garantia, é a única garantia da própria unidade nacional, da estabilidade do país e da paz. Por isso, a UNITA continuará a trabalhar no sentido de reforçar os laços que hoje nos unem ao MPLA e à FNLA. Foram criadas comissões para poderem estudar em loco os problemas que vão surgir e a UNITA dará toda a sua cooperação. Há e houve, durante muito tempo, um certo pessimismo em relação ao problema de Angola. Não se justifica este pessimismo, foi demasiadamente exagerado, porque afinal de contas os angolanos demonstraram ao mundo, por imperativo de consciência, que nós podemos resolver nós mesmos os nossos problemas. Não é de estranhar que o problema de Angola seja complicado, mas complicado não é impossível. Primeiro, é um país rico, imensamente rico. Segundo, é um país que geograficamente ocupa uma posição estratégica na situação global da África Austral. Necessariamente, todas as influências econômicas e políticas vão fazer sentir dentro de Angola e fora. Mas, repito, a unidade dos movimentos de libertação garantirá a continuidade, garantirá a paz, garantirá a estabilidade e transmitirá a confiança a toda a população. Neste momento, quero crer que a assinatura do acordo entre o governo português e os movimentos de libertação constituirá para todos os angolanos motivo de alegria e de justificado orgulho. No entretanto, se houver alguém que pense que este acordo, esta independência, não poderá satisfazer os seus anseios, criará certos receios, nós estamos aqui para garantir que a independência de Angola, nós queremos-la para todos. Para todos, é que não há razão de receios, não há razão de ressentimentos, não há razão para que indivíduos que viveram em Angola durante muito tempo se sintam estrangeiros. Porque os movimentos de libertação vão garantir para eles o mesmo lugar que garante aqueles que militaram dentro dos movimentos de libertação. Temos uma ocasião soberana. Teremos as eleições gerais. Portanto, para a Constituinte, em Angola, teremos um debate. Mas nós queremos que esse debate
não seja contraditório, porque o objetivo que nós visaremos é a constituição de uma só nação, de um só país. A imprensa portuguesa conhece mal o problema de Angola. Nós estamos na UNITA preparados a explicar, estamos capacitados a aceitar incompreensões e más interpretações, mas, no entretanto, estamos esperançados com esta conferência, abre-se uma nova página. Então poderemos, certamente, contactar a imprensa portuguesa, explicar as nossas posições políticas e procurar, no meio desta diversidade, um denominador comum. O que interessa agora, virá da página de lutas e de ódios, é criar um ambiente de cooperação. E une-nos, e nós temos fé nisso, a língua comum. Para além das ideologias, das posições políticas, que nunca poderão ser as mesmas, porque as realidades políticas, sociopolíticas e económicas dos nossos países são diferentes. Teremos de enveredar por caminhos diversos e variados. Há um elemento comum, a língua portuguesa, que poderá unir a Portugal, Angola, Moçambique, Guiné, São Tomé, para constituirmos uma comunidade irmã. Eu estou esperançado que haverá boas relações entre Angola e Portugal. E nós vamos trabalhar para que assim seja, na prática. Portanto, dada esta satisfação que eu queria dar, porque senti uma obrigação de vir até cá, eu acho que, se alguém tiver uma pergunta, estarei à vossa disposição, poderei responder a essas perguntas, sempre na mesma preocupação de esclarecer posições e não criar contradições que poderão, afinal de contas, estar por terra tudo aquilo que nós construímos com muita pena, com muito sacrifício, e que só foi possível graças à compreensão dos três movimentos da libertação. Obrigado. Dr. Sati, I would like to ask a question. We've talked a lot about the political implications and the human implications, but could you tell me, sort of in real terms, what the transition government and Angola being free will mean to the economic relations between the two countries? I think that at this stage, it is rather very difficult to specify in which grounds of cooperation economically the relations between Angola and Portugal will be situated. Because, as you know, that portfolio of economics will remain, the economy will remain with Portugal. Then I think it is only after independence we shall know exactly how we are going to establish our relations between Portugal and Angola. Nevertheless, I can say that a cooperation, economical cooperation, is only possible if there is understanding. If the understanding is, first of all and foremost, a political one. Dr. Savino, tem havido, em parte, alguma incompreensão natural, aliás, e resultante de fatores que todos nós conhecemos, da posição política da UNITA. Por vezes fala-se da UNITA como sendo um partido de centro e não se compreende muito bem que essa qualificação de centro foi feita relativamente a outros movimentos e não em valores absolutos. Os valores políticos e ideológicos da UNITA são algo que as pessoas fora de Angola, porque em Angola nós conhecemos muito bem, gostariam certamente de saber. A propensão de se analisar os problemas de Angola em termos de problemas europeus não é clássico, é ortodoxo, mas nem sempre corresponde às realidades angolanas. Antes de mais nada, nós somos nacionalistas. Nós batemos-nos com as armas na mão porque queríamos a libertação do nosso país.
A UNITA nasceu da divisão no nacionalismo angolano. A nossa divergência com os movimentos a que nós pertencemos no passado foram, em princípio, de método de trabalho. Porque para a UNITA não interessava fazermos da luta armada uma arma diplomática, enquanto não havia a verdadeira luta armada. Nós queríamos a luta armada como se fosse o instrumento principal de se conseguir a independência, mas se fizesse com toda a honestidade e que se aceitassem os sacrifícios e riscos. Foi a nossa primeira apreciação da situação em Angola, porque nós acreditamos que o nosso povo não era inferior em potencialidades em relação aos outros povos, a Coreia, a China, Cuba, a Argélia. Portanto, se os dirigentes daqueles países lutaram no interior dos seus próprios países e conseguiram vitórias contra inimigos mais fortes, era natural que nós pudéssemos crer que era possível o nosso povo lutar. Foi a primeira constatação e a UNITA formou-se nos termos de luta armada com todos os dirigentes. E o senhor que fez a pergunta sabe que eu passei 6 anos e meio na Mata do Leste. E tive este reconforto, esta consolação ontem à noite no banquete. Estive com o ministro sem pasta, Vítor Alves. Estava presente o almirante Rosa Coutinho, o Dr. Mário Soares. E o ministro, o major Vítor Alves, falou de certos combates em que queriam me capturar. No Leste, no Luso, precisamente, em Cangumbe. Para mim, foi um grande consolo. Porque quando aqueles que nós combatemos aceitam o nosso combate, todas as especulações para mim caem. E, portanto, acho que temos de ultrapassar a incompreensão, porque, afinal, no meio das pessoas, haverá sempre uma pessoa honesta que dirá a verdade. A partir desta posição, nós acreditamos que se, na análise clássica das sociedades, considera-se o operariado como uma classe mais avançada na nossa sociedade em Angola, nós acreditamos que é o campesinato, a força capaz de se organizar e opor resistência. É revisionismo. Eu não acredito. Mas nós chegamos à conclusão que só o campesinato podia ser organizado porque era autossuficiente, habitava regiões com menos vias de comunicação, tinha uma vida própria e era a parte da nossa sociedade que menos afetada estava do colonialismo. Portanto, era a força capaz de se organizar e combater. Com isso, estamos a dizer que os operários não constituem a classe da vanguarda. Não. Mas em Angola, o operariado não tomou ainda consciência da sua força de classe. Seria um erro tremendo apoiar-se no operariado para, nesta fase da Revolução Democrática Nacional, tentar conseguir resultados positivos. E muitos tentaram e fracassaram. Só para dizer que, uma vez vencida a resistência e a hesitação do campesinato, torna-se numa força capaz de resistir. Nós resistimos durante 8 anos. Não tínhamos armas da Zâmbia, da OA, não tínhamos de ninguém. Mas o Major Vítor Alves, portanto, eu penso que os nossos portugueses que desejavam conversar é com ele. Não foi possível. Até perguntaram-me uma operação que eles montaram em 71, como é que nós conseguimos sair? Simplesmente por isso. Com o apoio do povo, quando as forças portuguesas atuavam em força na floresta, porque pensavam que eu estava na floresta, eu aproximava-me das vilas, estava a 15 km da Vila do Luso, ninguém bombardeava a Vila do Luso, mas era necessário que o povo cooperasse. Mit FreeNow ist immer Zeit für ein Taxi. Seguem a política da OA, no caso específico da UNITA. Seguiram a política da OA. Afinal de contas, era preciso ficar com a OA.
Nós fizemos o contrário. Era preciso ficar com um país determinado porque era dito revolucionário e ficamos isolados porque todos queriam fazer em África a política da OA. Era preciso uma análise mais realista que nós fazemos hoje. As relações com o exterior, para nós, definem-se em relação à defesa real dos nossos próprios interesses. Se os interesses de Angola exigirem relações com A ou com B, nós vamos fazer essas relações. Mas não porque nós sintamos uma solidariedade abstrata em relação a esses países quando a sua ajuda não seja efetiva para o nosso combate ou para a nossa reconstrução nacional. Nós queremos que os países revolucionários do mundo admitam a uma cota parte da Angola a trazer a experiência revolucionária mundial. Nós não poderemos ser dogmáticos a aceitar aplicar os princípios que triunfaram aqui e ali. Poderemos estudar os princípios, mas queremos a possibilidade de trazer para esta revolução a nossa própria contribuição. Eu penso que, em linhas gerais, há política interna, há política externa. Mas a nossa preocupação maior é esta: fazermos as nossas análises sempre em função da defesa dos interesses do nosso povo angolano. E a partir dali, podermos aceitar relações com os outros povos, não o contrário. Não o contrário. Impor ao povo angolano as experiências dos outros povos sem a crítica e a seleção suficientes para que esses princípios sejam execuíveis, sejam viáveis. Não vou fazer outra pergunta depois desta, e esta terá uma resposta com certeza mais breve do que a que me deu agora e que era necessariamente, tinha que ser necessariamente desta estação. O Dr. Savimbi teve os primeiros contactos com o presidente Oldeno Roberto da FNLA. Depois conseguiu finalmente ter os contactos desejados com o presidente Agostinho Neto do MPLA. Esses contactos foram decisivos para conseguir a unidade dos três movimentos. Poderá dizer-nos como é que se processaram esses contactos, qual foi a evolução da situação desde uma aparente desinteligência entre os movimentos até esta mostra e prova de unidade que teve o seu ápex na cimeira da Penina? Gostaria de lembrar que desde a criação da UNITA em 1966, a nossa preocupação foi a criação de uma frente única. Portanto, mesmo nesta fase, depois das negociações aqui, em que nós conseguimos uma plataforma comum, ainda não pensamos que nós temos, nos movimentos de libertação, um instrumento suficientemente forte para fazermos face aos problemas do futuro. Ainda nós preconizamos a Frente Unida. Por isso, desde 76, nós contactamos os elementos da FNLA e do MPLA. Não foi possível, porque um homem fraco não pode negociar. E a UNITA tinha sido criada em 76, ninguém nos tomava a sério. Foi preciso criar força para podermos negociar com os outros. Mas, no decurso dos 8 anos, escrevemos cartas aos outros dois movimentos de libertação, constantemente, e o nosso secretário dos Negócios Estrangeiros, Sangumba, manteve relações com esses movimentos, porque nós consideramos o MPLA e a FNLA como movimentos irmãos e não adversários. Contactamos a OUA e os países africanos vizinhos para que pudessem interceder, usar da sua influência para que a formação de uma frente única fosse possível. Logo que nós tivemos a ocasião de sair de Angola em 15 de novembro de 74, foi muito difícil para mim aceitar vir das matas do leste para o exterior. Foi muito difícil, porque eu já não concebia a luta nos termos do exterior. Mas vim. Logo procuramos entrar em contato com o Dr. Agostinho Neto. Infelizmente não estava em Lusaka. Portanto, se nós começamos pela FNLA, não como as pessoas estão a ser levadas a inferir, que nós queríamos primeiro criar uma força da direita para depois obrigarmos o Dr. Agostinho Neto a negociar. Isso é falso. Primeiro, nós queríamos negociar com o Dr. Agostinho Neto, mas que não estava em Lusaka.
Logo, nem tínhamos conhecimento do seu paradeiro, nem o governo da Zâmbia. Portanto, teríamos de começar pelo mais fácil. Sabíamos que Holden Roberto estava em Kinshasa. Fizemos compreender aos irmãos da FNLA que depois de Kinshasa iríamos a Dar es Salaam, a Lusaka, para o encontro do Agostinho Neto. Assim o fizemos. Os encontros com o Dr. Agostinho Neto foram mais longos. Dar es Salaam, Lusaka, Luso. O acordo foi conseguido. E imediatamente pusemos o nosso programa. Não chegava. Acordos entre a UNITA e a FNLA de um lado e entre o MPLA e a UNITA do outro, não resolvia o problema. Era preciso encontrar uma plataforma comum para podermos negociar com o governo português. O que nós fizemos. Quando fomos a Mombasa, estávamos certos de que encontraríamos uma plataforma comum. Estávamos certos. Porque todos os contactos preliminares tinham sido feitos, as arestas estavam limadas e a conferência de Mombasa durou 3 dias. E é na base deste acordo de Mombasa que nós negociamos com o governo português. E até facilitou imenso as conversações com o próprio governo português. Porque só foi discutir sobre o nosso documento. Portanto, eu acho que não foi porque a UNITA não procura tirar vantagem de situações que nós pensamos serem as únicas que nós devíamos tomar. Foi possível a união porque todos cooperaram. Se alguém se recusasse a cooperar, não era possível. Mesmo hoje, nós queremos que a cooperação continue. Porque se continuar, será possível atravessarmos a fase mais crítica, porque é esta agora. Unidos, capazes de representarem realmente as aspirações do povo angolano. Doutor Rialdinho, eu queria apenas fazer duas pequenas perguntas. Uma era a seguinte: há um calendário para a formação do Exército Nacional Angolano. Eu pergunto, o que vão fazer os movimentos de libertação ao resto das suas tropas? Para esta primeira questão, nós vamos... Cada movimento vai dar um certo contingente de tropas para a formação do Exército Angolano. Mas também temos, no mesmo protocolo, a formação de um corpo de polícia. Portanto, nós temos de facto o destino a dar a todas as nossas forças. Olha, portanto, a minha segunda pergunta é exatamente desta, que é a seguinte. Há em Angola uma polícia portuguesa que ficará sob o comando, portanto, do chefe ou do Estado-Maior. Eu pergunto, que vão fazer a essa polícia portuguesa? O que é que vai fazer essa polícia portuguesa? O que é que o futuro governo de transição, portanto, que destino irá dar a essa polícia que hoje é quase na totalidade portuguesa? Portanto, penso que os acordos são absolutamente claros. Primeiro, o problema foi mal posto. Não teremos um Estado-Maior da Polícia Portuguesa. Portanto, não. Até a direção dessa polícia mista é só dos 3 movimentos. Agora, os técnicos da polícia, esses poderão vir da Polícia Portuguesa, necessariamente. E o acordo diz reorganização da polícia. Portanto, não há preocupação. O que é que nós vamos fazer com a polícia? Reorganização da polícia. Afinal, a polícia ainda entra em conta na formação da nova polícia. Eu fiz esta pergunta porque de Angola perguntaram efetivamente muita gente preocupada, de modo que aproveitei a oportunidade. Muito obrigado, não há razão de preocupação. Doutor Sabino. Campesino é pobre, muito pobre. É uma confusão no espírito dos angolanos que não estão ligados à UNITA. Como é que a UNITA, que não recebeu auxílio de parte nenhuma do exterior, só viveu dependendo do povo camponês nas zonas onde atuava? Como foi possível a UNITA ter um exército que já estou dentro da realidade atual, bem armado? Eu não sei onde é que saiu esta arma, este armamento todo, quer dizer, faz confusão ao nosso povo. E eu suponho até muitos querem explicação, por isso é que especulam, né? Que os brancos estão a dar o dinheiro a Savimbi, que
as armas só vêm da África do Sul, etc. Quer dizer, para esclarecer bem o nosso povo, quem não recebeu auxílio de parte nenhuma, e o povo pobre que nós sabemos, o nosso povo camponês, como é possível que a UNITA tenha hoje um exército de milhares de indivíduos, soldados bem armados, bem, aliás, diz-se até que comem razoavelmente bem. Eu não sei como é possível, como foi possível este feito da UNITA. Compatriota, isso tudo é uma especulação. Até quando eu fui a Angola, quando fomos assinar o acordo com o Dr. Agostinho Neto, os jornalistas que me acompanharam não eram só da Zâmbia, mas eram também da Inglaterra, viram pelo caminho um nosso soldado morto. Portanto, os que comem bem não morrem desta maneira. Portanto, primeiro, o problema é das armas. As armas, durante o combate, há uma fonte segura de armas, são as armas capturadas, não há dúvida nenhuma. E facilita imenso o combate. Facilita imenso o combate, porque fora mesmo de munições e armas capturadas, que também não é tão fácil como se diz, pelo menos não se passa uma semana, eu estive em Angola durante 6 anos e meio, não se passava uma semana que nós não conseguíssemos pelo menos 500 munições. Pelo menos. Ou são os flechas, ou os portugueses deixavam cair. Pelo menos 500 munições você encontra. Pelo menos. Já resolve uma parte dos problemas de munição, que é um problema mais grave. Agora, se tiver armas de outros países, é muito difícil, porque só pode receber munições daquele país, não pode receber do outro. Não é verdade também quando vamos dizer que atacava-se os portugueses e recebíamos logo 200 armas. Isso não é verdade. Isso fazia parte do combate político nessa altura. Capturam-se algumas. Não se capturam logo 200 armas numa sentada. Também não estavam a dormir. Se fôssemos acreditar hoje em todos os comunicados que nós fizemos em conjunto, não haveria mais a preocupação de evacuar tropas portuguesas. Estavam todas aniquiladas. Mas é possível, a captura de armas é possível. É possível porque também há um fator dinâmico com o qual é preciso contar. O exército português, e o Major Melo Antunes confirmou durante as negociações, tinha metade dos efetivos que eram angolanos. O capitão está onde? O nosso capitão foi oficial do exército português. Esse que está aqui. Portanto, era sempre possível que compatriotas que estavam no exército português favorecessem o desvio de armas e munições e granadas. Nós recebemos. É sempre possível. É sempre possível. Portanto, também é um fator dinâmico que não é preciso desprezar. Havia indivíduos com muita coragem. Tivemos um nosso capitão Ngongo, que comandava, era Furiel, comandava um grupo, desertou com o grupo inteiramente. Todo veio para a UNITA. Inteiramente. Hoje é capitão, comanda uma unidade em Serpa Pinto. Portanto, este fator também conta. A população está na base da vitória de qualquer momento revolucionário. Há outras possibilidades. Nós não recebemos nenhuma ajuda oficial dos países africanos. Mas nós tínhamos que encontrar os nossos próprios meios. Tivemos camaradas nossos que só foram libertos agora na Zâmbia e no Zaire. Porque traficavam armas. É uma forma de luta. É uma forma de luta. Um deles agora é responsável, adjunto da nossa delegação em Nova Lisboa. Mas foi liberto agora da Zâmbia. É preciso encontrar e ter confiança na iniciativa do próprio povo. É possível. É possível. Eu fiz isso e eu sei que é possível. Portanto, não é preciso armas da África do Sul. Não é preciso armas, o compatriota queria dizer, dos colonos. Não é preciso. Não é preciso, porque armas que não nos foram úteis durante o combate, estas da África do Sul, com uma implicação política tremenda, nunca poderiam servir à UNITA. E não servem à UNITA. Mas só quero garantir que a UNITA não precisou das armas da África do Sul. Não tivemos nenhum colono a nos fornecer armas durante o combate. Não seria agora que a UNITA tem todas as possibilidades em África e no mundo ter armas. Nós temos a possibilidade de encontrar as armas que nós quisermos hoje. Não é preciso, porque nós não vamos
numa competição armada, agora queremos uma competição política. É por isso que nós aceitamos entregar os nossos 8.000 homens e os restantes à polícia. Não precisamos mais de armas nessa altura, mas se a UNITA precisar de armas, nós temos todas as possibilidades de encontrar essas armas. E eu que conheço o funcionamento e o valor das armas, iria escolher as melhores. Haverá agora talvez um problema delicado a resolver em Angola, que é a presença oficial, de alguma maneira, dado haver uma delegação autorizada e instalada em Luanda da facção chipena. Como é que se pensa resolver este impasse? Eu gostaria de reafirmar mais uma vez a posição da UNITA. Nós reconhecemos a direção do Dr. Agostinho Neto e nós não nos afastaremos dessa posição. Tudo será feito da nossa parte como UNITA. E o fizemos. E não foi fácil. Não foi fácil. A nossa posição não foi fácil, nem vai ser fácil. Porque houve alguém que teria escrito, e eu lamento francamente em Angola, dizendo que foi o Savimbi que liquidou o Chipenda. É mentira. É mentira. É mentira. Portanto, essas pessoas gostariam que eu agisse numa utopia e reconhecer o Chipenda como presidente do MPLA. Seria um erro tremendo para Angola. Seria um erro grave para Angola. Nós sempre tivemos coragem de enfrentar as realidades de Angola. Não é assim que será o problema. O problema agora do Chipenda fica inteiramente entregue ao MPLA. Mas a direção está reconhecida, Dr. Agostinho Neto, nessa posição. E não foi fácil. E, portanto, eu sinto-me à vontade, aqui em Portugal, à vontade. Podem fazer perguntas que quiserem, mesmo as mais indiscretas. Sinto-me à vontade. As nossas posições são tomadas em relação à nossa consciência e análise prática das situações. Não em função das pressões. Só a UNITA é que não pode, não deve, nunca teve pressões porque nós não aceitamos de ninguém, nem nos países africanos. Só nós não podemos. Ninguém pode fazer pressões sobre a UNITA, porque fazem pressões a partir de quê? Nunca recebi o dinheiro de ninguém, nunca recebi as armas de ninguém. Hoje posso ter tudo, armas e dinheiro, mas também já não preciso. Sabendo-se que a direção legítima do MPLA já expulsou Daniel Chipenda, será possível ou será admissível uma atuação conjunta dos três movimentos face a tentativas ou possíveis atos de insubordinação de Daniel Chipenda? Ou a UNITA entenderá que Chipenda continua a ser ainda um problema do MPLA? Primeiro vou fazer um pedido. E francamente, a UNITA nunca foi por denúncias, mas foi sempre por diálogo. A atitude da imprensa em Lisboa não foi muito simpática. Não foi muito simpática. E eu contava fazer isto quando chegar em Nova Lisboa. Começo por dizer, mas vou repetir. Quando chegar em Nova Lisboa, vou repetir. A atitude da imprensa em Portugal não foi simpática. Não foi simpática para com Holden. Não foi simpática para conosco, da UNITA. E não foi simpática para com o MPLA. Porque foi publicar esses artigos do Chipenda. Não ajuda. Não ajuda absolutamente. Portanto, eu penso que esta pergunta que o senhor me faz, faça ao Dr. Agostinho Neto. Porque nós achamos de facto que o problema do MPLA é do MPLA. Não seria honesto propormos ao Dr. Agostinho Neto soluções para o problema do MPLA. Porque nós também teremos amanhã problemas. Também terá a FNLA. O que nós queremos é uma solidariedade de luta para vermos se tendemos para a formação de uma frente única. É o nosso desejo. É o nosso desejo. Porque é a única solução. Mesmo depois das eleições, eu francamente não vejo. Eu não vejo como é que um único movimento poderá ter a maioria de votos. A maioria absoluta em Angola. Não acredito nisso. Portanto, será outra vez um compromisso. Coligação outra vez. É necessário criar já um terreno de uma cooperação mais longa. Porque teremos de viver em conjunto. Absolutamente. Se não quisermos correr outros riscos. Por isso eu acho que o problema do Chipenda, não por comodismo, quando consideramos o problema da única competência
Personalarbeit? Não foi simpática, porque publicou coisas que não devia. E eu senti que também foi assim. Bom, portanto, chegamos à conclusão, houve imparcialidade, se queremos dizer assim. Mas foi uma imparcialidade negativa. Portanto, eu só quero dizer que a questão de Chipenda, para respeitarmos princípios, deve ser deixado à direção do MPLA. Não discutimos a questão do Chipenda em Mombasa, onde nós poderíamos ter discutido o problema. Não o discutimos aqui. Nem a delegação portuguesa levantou o problema do Chipenda, para ver que todos concordam que é um problema da responsabilidade inteiramente do MPLA. Doutor Fábio, desculpa uma pergunta que é de caráter pessoal. O senhor vai dedicar às matas de Cangum ou irá instalar-se noutra localidade do interior de Angola? Francamente, eu sinto-me mal na cidade, sinto-me mal. Eu não consigo adaptar-me, sinto-me mal. Portanto, a minha tendência ainda é voltar para as matas. Sinto-me mal, nas cidades sinto-me mal. Estou mesmo cansado de ter passado 2 meses a viajar, Luso, Lusaka, Libreville, aqui onde estamos eu estou cansado. Portanto, não consigo, tenho de fazer uma adaptação, mas não vai ser rápida nem fácil. Doutor, dá-me licença. A sua passagem por Nova Lisboa vai ser, portanto, só uma passagem? Não vai fixar-se em Nova Lisboa como chegou a correr a notícia? Não vou me fixar em Nova Lisboa. Se tenho dificuldades de me fixar em Cangumbe, tenho que ficar na mata, quanto mais Nova Lisboa. Doutor Fábio, para quando a sua ida ao Luanda? Antes da independência ou só depois? A Luanda não sei, mas em Nova Lisboa sei que vou dentro de uma semana. Em Nova Lisboa vou dentro de uma semana. Baixa isso, pá. Doutor Fábio, a UNITA seria hostil à continuação do almirante Rosa Coutinho como alto comissário em Angola? Doutor Neto, concluída a importantíssima cimeira do Algarve, qual o estado de espírito que o acompanha no início desta viagem de regresso ao continente africano? Bom, diz bem, uma importantíssima conferência. Uma conferência que terminou vários anos de luta armada, terminou vários anos de luta política para o derrubamento do regime colonial. E o nosso povo, creio que a esta hora festeja o advento da nova fase em que nós entramos ontem, fase que vai certamente conduzir-nos a uma independência real, uma independência que sirva de todos os pontos de vista ao nosso povo. O nosso estado de espírito, naturalmente, é de satisfação. Nós estamos contentes por várias razões. A principal é porque chegamos à independência, ou melhor, estamos a traçar as vias pelas quais nós chegaremos à independência e depois nós conseguimos, depois de algum tempo, chegar a uma plataforma comum de entendimento entre os 3 movimentos de libertação. Isso é uma aquisição importante para o nosso povo, visto que durante vários anos estivemos divididos não porque o interesse do nosso povo o determinasse, não porque as diferenças ideológicas ou políticas o determinassem, mas principalmente porque nós somos sujeitos a influências externas de tal ordem, influências que nos obrigam a certos condicionalismos nem sempre benéficos. E, portanto, libertados pela consciência madura dos líderes dos movimentos de libertação, pressionados pela massa popular, que exerceu um grande papel nesta fase, nós conseguimos ultrapassar esse aspecto e entrar, portanto, na via da procura das bases mínimas de entendimento para resolver o problema principal do nosso povo, que é o da independência. E certamente esse espírito vai continuar a dominar os movimentos de libertação para a segunda fase, a da organização de um governo de transição, primeiro, da organização das estruturas que vão permitir
a independência, a constituição da Assembleia Constituinte e depois a eleição do Presidente da República, a formação do governo independente e a transferência de poderes para as mãos dos legítimos representantes do nosso povo. Tudo isso só se poderá fazer se nós nos mantivermos unidos, e eu penso que agora temos as condições ótimas para que haja de facto o mínimo de entendimento entre os movimentos de libertação.